Olá, pessoal. Vamos começar a nossa transmissão ao vivo de hoje. Hoje, no Mulheres Sustentáveis, quem vai dividir a tela aqui comigo é a Liz. Ela é uma super parceira de vários projetos meus e eu a conheci há alguns aninhos já, e a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela. Oi, Dani! Olá, tudo bem? Tudo, minha flor, e você? Tudo bem, graças a Deus. Dani, eu quis muito te convidar nesse mês de outubro ainda para o projeto Mulheres Sustentáveis, porque achei muito importante a gente ressaltar aí toda essa movimentação e o papel de lutar pela sustentabilidade também, falando de reciclagem, que é um tema que está na tua vida há muito tempo, né? E o objetivo dessa nossa conversa aqui é contar um pouco mais assim da trajetória de mulheres que atuam na área da sustentabilidade, o que as inspira, como é que elas trabalham no dia a dia e falar também dessa construção de rede, né? Como é que a gente, às vezes, ao perceber determinada, enfim, da importância do que está fazendo, como é que a gente vira toda a nossa atuação para esse lado. E vocês têm uma história familiar, né? Então, eu queria que você começasse aqui o nosso bate-papo contando um pouco sobre essa história da sua família, né? Você falou que aos 7 anos sofreu bullying, porque o seu pai era catador. E como é que foi isso para você naquele momento? E, na verdade, como é que foi também se engajar na questão da reciclagem? Então, primeiramente eu queria agradecer, uma honra para mim estar participando desse bate-papo, né, de ser identificada como uma mulher sustentável. Achei assim muito maneiro e eu agradeço muito pelo convite. Bom, quando meu pai começou como catador, meu pai estava desempregado em 98 com 3 filhos e eu sou a filha caçula. E o rio Acari, que é um rio que beirava a nossa comunidade, onde nós morávamos, ele encheu. E um principal motivo de enchente do rio, onde quando você olhava o rio, assim, o que mais você via eram garrafas PET. Na época, em 98, as garrafas PET não tinha valor, não tinha valor comercial, né? Hoje, o catador cata e sabe para onde vender. Na época não tinha isso. Então, meu pai iniciou uma atividade visando despoluir o rio, mas sem muito objetivo, não, sem nenhuma garantia. Foi mesmo para o rio não encher e não prejudicar a comunidade do jeito que estava acontecendo. E acabou que ele criou pontos de coleta voluntária e falou para o pessoal assim: olha, pessoal, coloca todos os resíduos recicláveis, todas as garrafas aqui e não joga no rio, bota teu lixo aqui e não joga no rio. Bom, a Conlurb não quis coletar, ele não tinha onde levar, encheu a casa de garrafa na época e por fim ele foi chamado de louco, né? Porque como assim? Você não recicla o PET, tá juntando isso pra quê? Mas era com esse objetivo de despoluir o rio. Acabou que todos os outros recicláveis, como o papelão, a latinha, ele conseguia vender e era o que ele garantia a sobrevivência da família. Mas o PET ele foi juntando. E nessa época, o meu pai levava eu e os meus irmãos para casa, para a escola. E era um carrinho, um chevetezinho, com uma carrocinha e lotado até o teto de garrafa PET. Ele deixava a gente na porta da escola. O que acontecia? 99, 2000, teu pai é o quê? Lixeiro, catador? Pô, o que teu pai é? E era ruim ouvir, era mesmo um motivo de zombação, das pessoas implicarem com aquilo, não era legal não era legal de receber isso, né? Nem para mim, nem para os meninos, para os meus irmãos. E acabou que uma época eu falei assim: pai, faz o seguinte, me deixa na esquina. Não me deixa na frente da escola, não, me deixa na rua, na esquina, não me deixa porque não tá dando certo. Aí ele foi, me deixou na esquina, só que o meu pai tinha uma caixa de som em cima do carro. E era onde ele chamava as pessoas para levar a garrafa PET que ele estava passando na rua.
E quando ele me deixava na esquina, ele ligava o carro de som, me esperava passar em frente à escola e me dava bom dia, Dani, papai te ama, viu? E aí acabava que todo mundo ouvia também. Ele não estava satisfeito com essa ideia de você Não, não estar ali deixar na na frente. esquina não. Gente, eu preciso contar para vocês de quem a gente está falando, né? A Daniele Gomes, que é uma engenheira sanitarista e ambiental. Ela é filha do Edson Freitas, que é o presidente da Associação de Recicladores do Estado do Rio, é fundador da ONG Ecovida. Ele também é hoje o fundador do Rio Parque Recicla. Recentemente eu fiz um programa sobre o Rio Parque Recicla, que é o primeiro parque de reciclagem do estado do Rio de Janeiro, aqui na cidade do Rio. E então, assim, esse início lá da vida dela, lá nos anos 2000, em que o pai estava catando aquela pet, não sabia ainda muito bem como direcionar aquilo, impactou, assim, acho que na escolha de trajetória de todos vocês, né? Todos os irmãos, porque todos eles seguiram meio que esse caminho, né? Exatamente. Então, Então, deixa eu falar uma coisa com você. Não sei se você tiver aí um fone, porque tá eu dando uma tenho. interferência no som, e de repente é melhor a gente dar uma corrigida nisso para poder garantir, enfim, que a integridade do som. Isso, ficou melhor, né? Ficou, deu uma. Então, Então, a gente estava falando. Então, assim, nesse caminho, né? Quer dizer, você estava indo lá, todo mundo olhando, sabendo que teu pai estava nesse foco. Como é que foi para você, para além, passando esse momento aí, né? Que você também viu o crescimento, o desenvolvimento de um empreendimento, né? Que hoje ele é uma referência, acho que não só na cidade, no estado do Rio de Janeiro, mas também no país. Ele também atua na frente parlamentar federal da reciclagem, trabalha muito junto ao governo para discutir essas temáticas. Então, assim, como é que foi para você, como filha, ver esse crescimento, né? E o olhar mudando em relação à questão da reciclagem? Então, como eu vivi desde a minha infância com meu pai tendo que catar material para a sobrevivência da família, é, e a gente vinha, a forma que ele pedia para a gente passear no fim de semana era vindo para reciclagem, para uma área que ele tinha, e a gente conviveu muito com isso. Quando a gente teve que escolher a profissão, eu digo eu e os meus irmãos, a gente se apaixonou. Acho que o amor que meu pai tem passou para os filhos mesmo, porque quando eu escolhi a profissão, ele falou assim: olha, você escolhe o que você quiser. A única exigência que eu faço é que você faça a faculdade, porque eu não tive como fazer. E a minha faculdade, pessoal, ela foi paga com o que muitos acham que é lixo. Com a garrafa PET, com a coleta do papelão, do plástico. Foi assim que a gente pagou a faculdade. E eu escolhi a engenharia ambiental e sanitarista porque eu queria me empenhar em projetos que sejam desenvolvidos no setor da reciclagem. Por quê? O Brasil só recicla 3% e a gente pode aí chegar muito mais. A gente tem aí 100% para atingir. Então, tem muito trabalho para ser feito. Então, eu escolhi a engenharia, o meu irmão mais velho escolheu o direito. Por quê? O meu pai foi crescendo, né? De catador, ele foi criando uma unidade, uma cooperativa, e assim foi. Então, ele precisou de alguém para administrar. E meu irmão, desde novo, começou a trabalhar com ele e se encantou pelo direito. E hoje ele faz parte de um grupo de ação em defesa da cadeia produtiva da reciclagem, junto com o governo do estado. E isso para ele é um aprendizado, tem amor ali dentro. O outro irmão foi formado em gestão ambiental e como o nosso forte aqui é na separação de plástico, ele se especializou em polímeros na UFRJ. E hoje ele é fera. Se você for falar alguém de plástico aí, ele é um dos feras que eu conheço que entende muito bem. Então, teve muito amor. Nós tivemos o livre arbítrio para poder escolher a nossa profissão. E a nossa profissão foi escolhida com esse objetivo. Vamos fazer a reciclagem funcionar e dar certo, sabe? Porque a escola da gente foi paga assim, a faculdade foi paga assim, o arroz e feijão foi pago assim. E até hoje
é pago assim, com material reciclável, com que muitos ainda acham que é lixo. E você, antes mesmo de entrar na faculdade, você já trabalhava, quer dizer, com seu pai, né? Fazia os jornais, trabalhava nessa parte toda de gestão de comunicação. Eu me lembro que a referência que o Edson dava sempre quando ia fazer eventos com a gente é a Dani, fala com a Dani que ela que está organizando isso. Como é que era essa demanda também em casa? Tipo, porque eu imagino que você falou aí por toda sua trajetória, que tudo está muito junto em casa acontecendo, né? Então, assim, como é que era essa ativação dos filhos para poder ajudar nesse processo? E antes disso, queria que você contasse aqui também uma curiosidade: quais eram os nomes dos seus cachorros? Então, a reciclagem estava tão presente na gente, assim, na família, que uma cachorra teve cria no meio das garrafas PET. E aí eu sempre fui apaixonada por bicho, eu falei assim, são nossos. Aí o nome deles era Pet, Latinha e Papelão, que olha, cuidei com muito carinho, viveu com a gente durante muitos anos. O Pet faleceu agora em 2016, com 13 aninhos. E era maior barato. Quem são esses? Ah, o Pet, Latinha e Papelão. Era o nome dos nossos bichinhos. Bom, respondendo a pergunta, é isso. A gente vive o almoço, um bate-papo do almoço é, gente, vocês sabem da novidade na reciclagem, etc. É mais ou menos assim. E eu sempre fui muito, assim, presente nessas ideias que meu pai tem, né? Ele criou o jornal Ecovida na época. E foi uma ideia que a gente conseguiu produzir. Para mim, fazer o jornal, eu entrei na parte de fotografia. E aí eu tirava as fotos, ia nos eventos sobre meio ambiente, tirando foto, ia nas palestras de universidade, tirava foto, e tinha sempre uma jornalista do meu lado no conteúdo. Mas chegou uma hora que era eu e essa jornalista fazendo matérias, a gente bolava eventos, vários eventos que a gente participou do fórum também, criando exposições do ciclo sustentável das embalagens. Nós fizemos diversas palestras e exposições dentro da Alerj, através do fórum. E foi um projeto muito especial, que foi onde eu comecei com 17 aninhos, tirando foto, indo nos eventos, conhecendo, e eu fui pegando mais um prazer, assim, dentro do meio ambiente, né? E aí, conta pra gente um pouquinho, assim, como é que é o teu dia a dia hoje, né? Você estudou, trabalha, está envolvida em vários projetos, em várias ações que vocês vão motivando, mobilizando e alertando para essa questão. Quer dizer, existe ali no propósito de vida um foco muito objetivo de trabalhar essa questão do aumento da reciclagem, né? De potencializar isso, que ajuda a gente a pensar numa economia mais circular, etc. Então, como é que é o teu dia a dia? Como é que é a tua rotina? Então, hoje eu estou trabalhando pela empresa Plastic Bank, que é uma empresa canadense que tem um projeto aqui no Brasil para despoluir os oceanos do plástico. Ela pega todos esses plásticos e ela cria novas embalagens através de uma parceria com a SC Johnson. Então, hoje o meu trabalho com essa empresa é desenvolver pontos de coleta dentro das escolas, ou seja, levar a educação ambiental para os pequenininhos e dar uma opção para a escola destinar o seu plástico e aí atendendo os pais e alunos. Bom, fora isso, eu tenho alguns outros projetos na parte de educação ambiental, que é em palestras. Hoje eu tô ajudando a fazer acontecer o projeto do Rio Parque Recicla, treinando sobre o cartão da moeda social, conscientizando os catadores, a gente também está muito presente lá. E assim, falando um pouco do meu dia a dia como dentro de casa, eu tô falando um pouco do meu trabalho, mas assim, dentro de casa, eu não vejo a gente produzir lixo. Então, todo o material que a gente pega reciclado, a gente separa. E eu aprendi a fazer com o pessoal do Instituto Lixo Zero uma compostagem laje,
que eu moro em apartamento, então eu moro num lugar pequeno e é todo meu orgânico a gente também consegue aproveitar, fazendo a compostagem. A única coisa que eu levo para o lixo, porque eu não vejo solução, é o resíduo sanitário. Mas de restante, a gente consegue aproveitar tudo. Conta um pouquinho, a gente está no mês do lixo zero, né? Outubro é o mês que a gente comemora essa data e faz uma mobilização mundial para alertar para essa questão de que é possível reduzir e muito, né, o nível de resíduos gerados pelas pessoas. E a gente teve, historicamente, alguns eventos aqui no Rio de Janeiro, também trazendo personalidades do mundo para falar sobre algumas ações e atividades que faziam nessa área. Então, viabilizados aí a tradução simultânea para poder chegar essa informação para mais pessoas, né? Vocês trabalharam muito em parceria com a gente para fortalecimento e também para acontecer essa tradução. A gente teve o Capitão Moore, teve várias personalidades, teve representantes Teve também. o Paul Martenson da Suécia. Da Suécia, que também fez um shopping de reciclagem, só de produtos de reutilização. Enfim, teve também o pessoal do Canadá, dos Estados Unidos, falando assim sobre várias atividades e ações. E essa troca é muito importante, né? Eu acho que para a gente também perceber que é uma mobilização mundial, não é uma coisa só do Brasil, não é só um desafio nosso. Como é que foi para você também interagir com esse público, com essas personalidades e também falar um pouco do trabalho que vocês fazem aqui no Rio? Então, na Semana Lixo Zero é uma troca de experiências, né? Tanto nós aqui do Brasil mostramos como a reciclagem aqui funciona, como outros representantes de lixo zero de outros países vêm e trazem essa experiência. E assim, para mim foi fundamental. Eu chamava muitos amigos da faculdade, de escolas para ir. Por quê? Lá eles conseguem aproveitar e reciclar 98% do seu resíduo. Como que isso acontece? Então é interessante a gente saber que tecnologia usa, como é que eles fazem, qual o tipo de logística que eles realizam. Né? O Paul, por exemplo, criou o maior parque de reciclagem. Foi aí onde surgiu também a ideia do Rio Parque Recicla, que é a gente pegar coisas, uma mesa que a gente não usa, vamos reutilizar, fazer acontecer isso, pode servir para uma outra pessoa. E foi uma experiência que o Paul passou, o drive-thru também, que é levar os seus resíduos com carro. Foram experiências também que a gente pegou de referências internacionais do Lixo Zero. Então, o Lixo Zero ele é uma campanha prevendo você estudar o que você gera, que você chama de lixo. O que você gera dentro da sua casa? E o que você pode não levar para o lixão ou para um aterro? Que destino você vai fazer? Você tem que repensar no seu lixo. Você tem que cuidar dele, é sua responsabilidade. E é esse conceito que o Lixo Zero passa para darmos um destino correto ao nosso lixo e evitar de ir ao aterro, que é a questão zero aterro, né? Uma experiência que eu também peguei, que eu levo hoje para o dia a dia, até para alguns clientes que nós atendemos, foi o papel A4. Deixa eu pegar um exemplo. Aqui o papel A4, a gente quando vai destinar, nós fazemos bolinhas. E aí pensa, bolinhas. Uma resma de papel vem 500 papeizinhos desse esticadinho. Sabe por que vem esticadinho? Tudo numa resma? Facilitar a logística de entrega. Por que na hora da gente reciclar esse papel é em bolinhas? Por que na hora que a gente reutiliza o papel, a gente na hora de destinar não deixa ele esticadinho, né, empilhadinho para destinar para reciclagem de uma forma mais volumosa e de mais qualidade? Porque reciclar bolinhas é mais difícil. É reciclável, mas é mais difícil o catador cooperado separar 500 bolinhas do que ele já dê um bloquinho de papel, tudo separadinho. Também foi uma experiência que nós aprendemos na Semana Lixo Zero.
Isso é muito interessante que você está falando, Dani, porque e a importância também de olhar para as escolas. A atuação de vocês na escola, ela é muito orgânica, né? Quer dizer, vocês sempre têm atividades que vocês buscam mobilizar, fazer exposições, levar esse conhecimento lá para os alunos nas escolas. Como é que tem sido esse processo? Como é que você, como palestrante, né, e mobilizadora, tem trabalhado isso junto às escolas? Qual o foco na abordagem que você utiliza para falar com os alunos? E, principalmente, como é que você tem percebido a adesão? A gente sabe que esse ano foi ano de pandemia, não tivemos escolas, mas, assim, como é que é esse trabalho normalmente com vocês? Então, nós focamos muito no trabalho de escolas porque nós acreditamos nessa futura geração. Eu tenho dois sobrinhos, a Helena e o João, e a Helena tem 13 e o João tem 5, eu acho. E o conceito deles na questão ambiental e com resíduo é de maior responsabilidade do que a minha geração foi ou do que a sua geração foi. Então, a gente foca muito no trabalho da escola, confiando que essa geração que está aí crescendo vai fazer diferença nos nossos resíduos. Elas que vão cobrar mais do poder público um direcionamento para o nosso lixo. Né? Então, o trabalho da escola tem esse objetivo, criar, plantar sementes para uma futura geração brilhante. Né? Então, desde que eu me entendo por gente, assim, em trabalho, a gente sempre trabalhou em escola. O jornal Ecovida, a gente desenvolvia conteúdos visando os alunos, as escolas também utilizarem o jornal. Então, a gente não deixa de aplicar nas escolas com esse objetivo, deles serem a mudança que a gente queira ver no futuro. E você falou aí do seu dia a dia, você falou da sua casa, né? De como é que você, a partir dessa consciência, conseguiu reduzir a quantidade de resíduos que você gera. Não é um processo fácil, né? Principalmente porque a gente está sempre lidando com coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo, que sempre foram de um outro jeito, e a gente mudar essas atitudes, e principalmente mudar em conjunto com todo mundo. Né, da casa, para que todo mundo entenda ao mesmo tempo as mudanças que precisam ser feitas, ela é um processo mais demorado às vezes. Então, como é que vocês trocam? Você falou da hora do almoço como sendo uma hora também de falar de trabalho. Como é que vocês trocam essas experiências? O que você foi percebendo assim que no teu dia a dia já é intolerável, no sentido que você olha e fala assim, não, isso aqui eu não consigo mais fazer. Que você fazia e deixou de fazer na medida que você foi tomando mais consciência? Então, assim, com 7 anos eu já sabia que plástico eu não podia jogar fora de jeito nenhum, senão meu pai ia enforcar a gente. E com o dia a dia, eu peguei muito assim, peguei paixão também pelo orgânico, que era uma coisa que nós jogávamos fora. E nós não sabíamos fazer, nem eu, depois de formada como engenheira, eu não sabia mexer com orgânico. Então, todos os outros resíduos recicláveis, papel, metal, latinha, né, plástico, ferro, a gente sabia o que fazer. Agora, o orgânico eu não sabia como fazer. E aí foram nessas palestras, essas lives que nós fazemos, que eu aprendi a fazer, e era uma coisa que eu não aceitava jogar orgânico fora, e eu aprendi a fazer em casa. E engraçado, assim, é muito bom a gente trocar essas ideias, porque elas vão surgindo outras e a gente vai botando, tentando pôr em prática. E meus pais têm uma casa em Maricá que lá eles criaram um galinheiro com o objetivo de destinar o orgânico. E eles ainda conseguem aproveitar para fazer a compostagem, porque eles têm uma horta. Então a gente vai conhecendo, tudo a gente tem que ir aprendendo. Por exemplo, eu fiz uma coleta aqui de tapete. Falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer com esse tapete? Mas era muito tapete. E aí a gente pesquisando e descobrimos que o tapete faz essas celas de cavalo. Ou seja, foi 100% reaproveitável e foi também uma experiência. Então, assim, o Brasil ele tem muita tecnologia, ele tem mais do que a gente possa imaginar para destinar 100% dos nossos resíduos, até mesmo aquele papel higiênico, eu já vi reciclagem disso. Bom, mas no Brasil acho que não tem.
mas tem diversas outras reciclagens, como a guimba de cigarro, o tapete, como eu mencionei. Então, é questão da gente olhar e ver como a gente destina. Tem alguns poréns que eu fui mudando no meu dia a dia, que são embalagens que são recicláveis, mas inviabilizam a reciclagem. Ou seja, quando elas estão com a garrafa PET, por exemplo, quando é uma garrafa PET vermelha, laranja, fora da cor padrão, que é o verde, azul e a translúcida, elas já têm, eu sei que elas já têm mais dificuldade de serem recicláveis. Por quê? É difícil achar para quem vender, as cooperativas acharem para quem vender essas garrafas. Pode falar. Teve que virar telha, né? É, exato. Eu tô até com uma aqui do lado. Então, uma solução delas era a telha, mas mesmo assim, elas são difíceis. Então, é uma coisa que eu tirei do meu dia a dia. Normalmente, garrafa com gás, água com gás, ela vem com a garrafa vermelha ou de outro tom. Eu já não gosto de comprar elas, porque eu sei que tem essa dificuldade. Mas tem essas soluções, que é transformar em telha. Mas será que todas vão conseguir? Será que a empresa de telha, a indústria da telha, vai conseguir comprar toda essa demanda? Então, eu prefiro cortar no meu dia a dia, apesar de eu saber que elas são recicláveis. Mas eu sei que as cooperativas têm dificuldade de reciclar elas, porque elas são. Então, são coisas também que eu vou tirando do meu dia a dia. Uma coisa também que eu tinha tirado e eu voltei a incluir é isopor. Às vezes a gente compra embalagem de ovo com isopor de papelão. A gente está reciclando isopor aqui no Rio, então eu sei para onde destinar, então eu voltei a utilizar isopor. É, Enfim, a gente vai tentando se atentar para esses detalhes, né? Essas mudanças dentro da reciclagem. E o que eu acho muito interessante, né, que o Rio de Janeiro ele é uma referência nessa questão ambiental. Não à toa que aconteceu a Rio 92, a Rio Mais 20, e o acesso, né, a especialistas, a esses modelos que estão acontecendo no mundo, para a gente aqui no Rio de Janeiro é maior do que em outros lugares. Mas você coloca uma coisa muito interessante, assim, muitas vezes a gente até sabe que aquilo é um resíduo reciclável, mas não tem para onde destinar e acaba tipo, jogando fora no lixo normal. Esse processo de conscientização, né, e principalmente o conhecimento a respeito do que a gente tem por perto para poder destinar corretamente é muito mais complexo no dia a dia, né? As pessoas falam, até separo, mas chega ali todo mundo mistura. E aí, para somar isso, você tem o problema do catador, né? Que acaba você vê que é uma população marginalizada que está ali sobrevivendo, tirando desses resíduos que têm valor o seu sustento. Como equilibrar essa cadeia? Isso é um tema que vocês também discutem no dia a dia de vocês, ou que vocês têm trabalhado para buscar soluções, olhando para essa frente, assim, de como é que a gente faz para que as pessoas tenham mais informação e possam decidir direcionar os resíduos para o lugar certo? Então, na minha opinião, a gente tem dois itens aí. Primeiro, nós como cidadãos, nós não sabemos aonde levar o nosso resíduo. Nós sabemos que quando eu preciso comprar alguma coisa, um pote de manteiga, eu sei onde eu vou achar, numa padaria, no mercado. Agora, aquele pote é 100% reciclável, aonde eu vou levar? Eu não tenho perto da minha casa, por exemplo, eu não tenho. O caminhão da coleta seletiva durante a pandemia não passou. Eu vou levar aonde? Né? Então, é muito mais a falta de opção existente no nosso país do que de educação. Né? A gente não tem opção para destinar corretamente as nossas embalagens. Não Então, isso tinha, é um né? item. Não tinha, né? Não tínhamos. A gente está criando bons pontos de coleta aí de plástico com a Plastic Bank e temos o Rio Parque Recicla. Mas é esse o nosso projeto e é onde eu gosto de trabalhar isso, é criar essas opções de destinar os nossos resíduos, criar pontos de coleta seletiva. E são pontos que são sustentáveis, são projetos sustentáveis, eles com o próprio lixo eles vão se manter. E o outro item é um elo.
a reciclagem para funcionar, são vários responsáveis, né? Começa por nós, o cidadão, que temos que repensar na destinação do nosso resíduo, na hora que a gente usar uma embalagem, saber destinar corretamente. Depois vem para o catador, né? Normalmente essas embalagens entram para o catador, ou o catador informal, que é esse que nós vemos na rua com a carroça, ou as cooperativas, são aqueles catadores formais que estão inclusos numa cooperativa, pegando o material de coleta seletiva do cidadão, do consumidor, né? Sem esse caminho correto da cadeia, depois da cooperativa vai para uma indústria de reciclagem e assim as embalagens elas vão sendo encaminhadas sem o fortalecimento de cada responsável, né, cada elo dessa cadeia. Sem o fortalecimento de cada um, não anda, a reciclagem vai ficar parada. Então, a situação hoje que o catador, muitos catadores que se encontram, eles são responsáveis por reciclar 90% das embalagens, mas olha só, sem reconhecimento, sem serem pagos pelo serviço prestado, né? Sem nem menos recolher o INSS, sem menos ele ter algum cuidado, né? Então, vamos tentar tirar os catadores como um burro de carga, sabe? Que é onde eles levam aquele carrinho pesado. Vamos incluir ele faz parte dessa cadeia. Sem o catador, essa cadeia não é nada. Não é nada. Sem um catador, não chega material para a indústria. Então, não adianta a gente criar incentivos de imposto só para a indústria, sem fortalecer o catador, que é o cara que pega todo o material e leva para o restante da cadeia. Então, no meu ponto de vista, se nós não fortalecermos cada elo, não anda, vai andar como é que tá, devagar. Não adianta eu incentivar a indústria se o catador continua na mesma situação. E passa também por várias ações, né? Inclusive o do cidadão que consciente de que existem formas da gente não transformar o lixo em sujeira, né? E aí, assim, você falou do papel, né? Por aqui amassar o papel, se você pode ter ele de forma organizada, direcionar isso para ser reciclado e você desperdiçar menos, né? Perder menos esse resíduo que você está destinando corretamente. Então, tem outras ações aí que podem ajudar também a tirar os resíduos dessa questão da sujeira, né? E torná-los até mais rentáveis nesse processo. Então, isso é um caminho. Um dos pontos, eu queria até que você contasse um pouquinho aqui para a galera que está assistindo a gente, sobre a moeda social que vocês estão criando lá no Rio Parque Recicla, porque eu acho que também é um ponto super interessante, porque traz a possibilidade de uma transparência nesse processo, principalmente de um domínio maior por parte do reciclador do que ele está gerando de receita, né? Quer dizer, de poder se bancarizar, ter acesso a um cartão, você não trabalhar num outro estágio aí, também como pessoa, cidadão, como atuante dessa cadeia que é tão importante. Então, como eu disse, a nossa intenção é sempre fortalecer essa cadeia, começando pelo catador. Então, dentro do nosso projeto, é o cartão moeda social, onde a gente cria uma conta bancária e é um banco comunitário com as tarifas muito baixas ou até sem tarifa, para o catador receber todo o material reciclável dele dentro do cartão. No início eu achei que ia ter muita resistência, porque o catador normalmente recebe em dinheiro e é aquilo lá. Mas pela minha surpresa, eles aceitaram com muito amor, porque eles nunca tiveram uma conta bancária. Eles tinham que juntar pouquinho em pouquinho para pagar a conta de luz. Então, nós temos uma pessoa dentro de cada ponto que ensina o catador a utilizar o cartão, que inclui o catador dentro de um banco e mostra a ele o que está acontecendo ali, que ele pode recarregar o celular, que ele pode pagar a conta de luz, o boleto da conta de luz. E aí você também tem a inclusão do catador dentro da tecnologia, né? Então, eu tive uma aceitação muito grande dos catadores e isso para mim foi uma surpresa,
porque eu tinha esse receio, né, deles não aceitarem, porque sempre receberem dinheiro. E o que acontece hoje é, tá, como eu disse, o meio ambiente já está aí na nossa era, a gente está ouvindo falar isso o tempo todo. E as pessoas já estão mais sensíveis a cuidarem de seus resíduos. E elas veem no catador uma forma de destinar aquele resíduo de forma correta. Sabendo que dando para o catador o material separadinho, o catador vai levar para a cooperativa. E nós estamos recebendo nesses pontos onde funciona o cartão esses catadores que estão coletando dessas pessoas. E aí nós bolamos um app que está para ser publicado aí em iOS e no Android a qualquer momento, que é facilitando essa comunicação do cidadão para o catador, e o cidadão ainda vai saber o quanto ele reciclou, tendo uma calculadora dizendo quanto que ele preservou de recursos naturais do meio ambiente. Então, é a gente fortalecendo esses dois elos, o cidadão e o catador e as cooperativas, né? Que aí vai levar para o restante dos elos. Sensacional. É interessante, assim, enquanto a tecnologia também ela encurta o caminho, ela acelera essa inclusão quando bem utilizada e principalmente quando aplicada nos momentos certos, né, e necessários. Uhum. Acho que uma das coisas muito legais do projeto do Rio Parque Recicla é justamente essa possibilidade de trabalhar nesse nível de inclusão, de bancarização, que são desafios do Brasil, né, que é trazer a população para poder utilizar menos o papel moeda e mais o dinheiro eletrônico Virtual. digital, né? E uma coisa também é quando o catador ele não tem o documento para criar a conta, nós conseguimos mapear ele para futuramente fazer uma ação social de tirar o documento dele, de cuidar dele de outras maneiras. Uma coisa que nós também queremos muito trabalhar dentro do nosso projeto é dar no atendimento o atendimento dentário para eles, o oftalmológico também. Então, dá outros tipos de atendimento como telemedicina para ele ser cuidado, né? Quem não vai ao médico, quem não faz um exame de vista, quem não vai ao dentista, né? Então, a gente também está querendo abrir essa oportunidade. Mas, Dani, isso vai ser de graça? Não, vai ser um evento também, um trabalho social, mas aonde ele também vai poder utilizar o cartão dele, né? A gente vai ter que pagar o dentista. E como é que ele vai pagar? Ele vai pagar com o cartão dele, mas é um valor social, né? Então vai ser um diferencial também que o catador vai estar utilizando o cartão e falando, caramba, paguei meu dentista com cartão, que legal. Dani, e essa questão, assim, a gente falou muito aqui do seu pai, mas você também citou a sua mãe aí como uma grande ativadora desse processo aí, porque eu acho que na luta, né, que a gente vê de sustentar a família, de correr atrás, de olhar, por exemplo, para a PET, enquanto a PET não tinha valor e potencial que ela podia ter de reciclagem e de gerar Uhum. recurso, o Edson foi muito o cara que foi à frente, assim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da figura da sua mãe. Como é que era em casa e como é que foi também essa questão de trabalhar, né? Sair dessa coisa da vergonha, tipo, meu pai, tô pagando mico e realmente assumir que, cara, a gente está fazendo um trabalho aí que é para as próximas gerações também. Então, a minha mãe foi o pilar, né? A base de tudo. O meu pai trabalhava, coletava pet e não conseguia vender. E três filhos, quem cuidava disso tudo? Era minha mãe que cuidava disso tudo, né? Então, a minha mãe sustentou a família durante muito tempo, enquanto meu pai estava se aventurando em coletar material reciclável e muitas vezes não conseguindo vender. Então ela foi essa base e ela ainda é essa base. A minha mãe, eu digo que é assim, na hora do nosso maior estresse, ela é o equilíbrio da família, porque ela tá tranquila, centrada, e direcionando a gente da melhor maneira possível. Sobre o bullying que eu sofri na infância, na minha adolescência,
ele já foi se transformando. E na faculdade, ele foi um orgulho. Meu pai já foi catador, meu pai agora trabalha com reciclagem. E aí, uma coisa que acontecia muito é eu ir para a faculdade com um carro que meu pai tinha picape. E ele adesivava o carro todo. Coloque aqui seu material reciclável. Coloque o seu óleo de cozinha. Acabava que eu deixava o carro estacionado na rua, ia para aula, voltava da aula, o meu carro estava cheio. Eu tinha que arrumar corda para amarrar o carro. Mas as pessoas não, elas estavam botando o reciclável ali para dar uma destinação, porque o carro estava todo adesivado, mas no fim me ajudava no combustível. Então, assim, na faculdade eu tive muito orgulho do que eu fazia. Eu divulgava para todo mundo. Nós fazíamos evento, eu divulgava para todo mundo. Acabou que as pessoas da faculdade, aquelas pessoas que me faziam bullying, estagiaram aqui com a gente, trabalharam com lixo, aprenderam sobre resíduo. E aí foi uma mudança, né, da água para o vinho, que era um motivo de vergonha, se tornou um motivo de muito orgulho. Né? E a minha mãe fez muita parte disso, ela encorajou. E eu acho que foi uma das únicas pessoas que não chamou meu pai de maluco, assim. Você tá fazendo isso? Por quê? Muito pelo contrário, encorajou. E ela sempre encorajou a gente a arriscar mais, né? A saltar um pouco mais alto. Enfim, eu acho que ela é um complemento essencial aí pra gente. Muito bom. Eu acho que é importante. A gente está aqui falando dessa questão da relação das mulheres com a sustentabilidade e conhecer figuras tão importantes assim, que estão fazendo. Eu acho que uma coisa muito bacana que você traz, com toda a sua história de família, o botar a mão na massa, né? É o testar, prototipar, fazer ações. A gente nunca viu, acho que eu nunca vi vocês sem estar em movimento, indo para algum lugar, trazendo novidade, reunindo as pessoas e principalmente ativando a consciência do que a gente está jogando fora quando a gente decide misturar o lixo todo, não separar o que é reciclável, não destinar corretamente. Então, assim, para mim é sempre um aprendizado muito grande. Assim, eu admiro muito a família como um todo e falar assim de como o papel do pai e da mãe fortalecem e informam a gente, mas mais do que isso, como é que a gente utiliza o que a gente aprende para poder caminhar, para ir além. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre os seus sonhos, assim. Você está hoje trabalhando com essa questão do Plastic Bank, né? E toda essa mobilização nas escolas. Como é que os seus sonhos foram impactados por essa pandemia aí que está, enfim, muito do que se falava na área da reciclagem, na área da sustentabilidade, já antecipava que a gente poderia ter eventos como esse. Mas eu acho que nunca ninguém achou que fosse chegar tão rápido e ser tão devastador. Como é que você tem encarado esse momento, enfim, e visto o que está acontecendo agora? Então, eu acho que não só para mim, mas para muitos aqui, a pandemia foi assim, tá tudo para acontecer, aconteceu a pandemia, foi tudo por água abaixo, foi tudo atrasado. A pandemia foi isso aqui para gente. A Plastic Bank já estava com o projeto pronto, com os PEVs de coleta do plástico pronto para botar nas escolas. Aí entrou a pandemia, as escolas fecharam e eu não consegui colocar nas escolas, coloquei apenas em um colégio. E a gente estava com um trabalho assim, sabe, brilhante, querendo começar logo. Com a pandemia parou. Então, desde março, a gente está sem trabalhar com as escolas. Tá se ouvindo falar que vai retornar, mas eu ainda não sei como é que tá, não sei se todos retornaram. Mas nós estamos com um programa aprovado na Secretaria do Município para poder criar e desenvolver o projeto. Minha meta eram 30 escolas, então eu estava assim empolgadíssima, né? Em 6 meses fazer 30 escolas. Bom, mas a pandemia parou. Mas a pandemia ter parado esse nosso processo, enquanto isso, nós só estávamos aperfeiçoando em tecnologia, aperfeiçoando o programa, fazendo o cartão funcionar, o que o cartão está dando certo, está dando errado. Então, foi essencial esse tempo para nós fazermos um pente fino
e melhorar tudo, que às vezes na nossa correria do dia a dia a gente não tinha tempo para melhorar. Dentro da pandemia também eu ganhei uma experiência de vida que nós atendíamos muitas pessoas, né, catadores, trazendo material reciclável. E essas pessoas, quando tudo fechou, os pontos fecharam da Plastic Bank, nós fechamos em todos os nossos projetos, porque tudo fechou, tudo parou. Quem iria querer correr risco com um vírus que ninguém conhece ainda? Então, nós criamos uma campanha online de vaquinha para comprar cesta básica para os catadores. Aí vieram com uma cesta pequenininha. Eu falei, gente, eu não comprei essa cesta. Eu gosto de Nescau. Eu gosto de comprar as coisas assim. Então, vamos fazer uma cesta boa. Aí eu lembro que meu pai falou assim, Daniele, ajudar 300 pessoas com uma cesta de 145 era um valor muito ousado. Aí ele chegou, foi eu e os meus irmãos criando a campanha. Meu pai falou assim, eu acho que vocês estão dando uma exagerada. Eu falei, a gente não tem nada a perder, então vamos embora. E nós criamos a campanha para ajudar 300 pessoas. Nós atingimos a meta, ajudamos as pessoas. E depois a gente ganhou mais cesta, a gente aumentou a campanha e vinha uma outra pessoa, uma outra empresa doar pão de forma, veio outra doando álcool em gel e eu não sabia o quanto de ajuda a gente ia conseguir. Então, além da vaquinha online, a gente recebeu outras doações que os catadores não acreditavam que iam receber. E a gente conseguiu dar o suporte a todos os catadores que nós atendíamos, mais além. A gente ganhou uma doação que a gente ajudou outras famílias, a família do catador e outras famílias que eles conheciam. Então, nós ajudamos uma galera muito, muito boa, assim, uma quantidade muito boa. E quando eu dei as cestas, e eu vi a necessidade daquilo, eu me emocionei. Teve uma catadora que chorou e disse que não tinha o que dar aos filhos. E o dia que foi cestas, ela não sabia o que fazer pro almoço. E a cesta foi uma solução para ela. Então, eu me toquei muito nessa campanha e isso foi proporcionado com a pandemia, com a paralisação, né? Então, além da gente aperfeiçoar o nosso trabalho, a gente conseguiu fazer esse atendimento social que foi brilhante, ficou para a história, assim, sabe? Foi muito bom. Agradeço a cada um que ajudou com um pouquinho, porque a gente recebeu doações de tudo que é valor e de tudo que é jeito também. E foi muito bom. Nós ajudamos pessoas que realmente precisavam de ajuda. Foi a verdadeira corrente do bem, né? Quer dizer, na medida que a gente planta o bem, isso vai se multiplicando. E o seu relato, ele é muito semelhante, assim, a de várias pessoas que atuam nessa área, que também é uma área social, né? Estão lidando ali diretamente com pessoas em vulnerabilidade social e o quanto que as mãos foram dadas ali, né? No momento de pandemia, o quanto as pessoas também estavam ativas e atuantes para poder oferecer soluções, ajudar. Se não tinha dinheiro para dar, se voluntariou para poder fazer chegar essas cestas aonde elas tinha necessidade que elas chegassem. Então, isso é muito interessante. Queria que você falasse um pouquinho, não sei se todo mundo que está aqui também sabe, né? Qual é a tua área de atuação? O Rio Parque Recicla, ele fica em Realengo, não é isso? Deu uma travada aí. Isso, o Rio Parque Recicla está em Realengo. Mas vocês têm braços em outros lugares. Conta aqui pra gente onde a gente encontra vocês. Então, nós temos outros 15 pontos de coleta da Plastic Bank. A Plastic Bank precisou interromper esses pontos por conta da pandemia. Então, muitos desses pontos estão fechados. Só que agora em outubro, na semana que vem, nós estamos retornando com 3 pontos, que é na Ilha do Governador, no Recreio e no Morro do Alemão. Então, são 3 pontos que nós vamos voltar. Por que nós não vamos voltar com os 15? Nós estamos querendo fazer algo devagar. Vamos abrir os 3 pontos. Eles estão obedecendo todas as normas? Eles estão fazendo as medidas de segurança?
de prevenção ao Covid. Então, está sendo mais assim, um piloto para a gente iniciar com os pontos de coleta com a Plastic Bank e para a gente poder ampliar para os outros 15 pontos. Então, o parque hoje em Realengo está funcionando. Semana que vem nós estamos retornando com o Morro do Alemão, estamos retornando com o ponto da ilha e estamos retornando com o ponto do Recreio. Tem vários lugares, então tem aí a possibilidade das pessoas poderem buscar essas referências, né, e conseguirem acessar mais informação sobre essa questão da reciclagem. E aí, Dani, eu queria te perguntar em relação às escolas particulares, porque as escolas públicas, a gente vê que está tendo todo um movimento de adiar a abertura delas. Vocês têm atuação junto às escolas particulares também? E se as pessoas quiserem acionar vocês, qual é o melhor caminho, os canais para poder entrar em contato e ver se elas podem também se mobilizar em relação a essa questão da reciclagem? Então, nós vamos trabalhar com as escolas particulares também. Principalmente a Plastic Bank tem um programa de igrejas. Então, escolas que estão vinculadas a alguma igreja também vão participar do programa, né? Porque já vai fazer com a igreja e com a escola. Mas nós vamos trabalhar com as escolas particulares também, criando um ponto de coleta. Aí, para isso, tem que fazer contato, né, com o meu e-mail. Não sei se tem como, que é a Daniele, @plasticbank, plasticbank.com. Daniele com 2 L's, @plasticbank.com. Isso, exatamente. Fazendo contato, explica a sua escola, quantos alunos tem, que nós vamos fazer uma visita técnica para criar um ponto de coleta de plástico. Perfeito. Em relação à questão dos órgãos públicos, vocês também têm atuado de alguma forma para tentar levar esse projeto para os órgãos públicos? Muitos deles são obrigados, né? Quer dizer, todos são obrigados a ter coleta seletiva, a ter algum programa de encaminhamento dos resíduos. Então, nós temos o projeto já montado para expandirmos ele nos municípios, né? Tem que ter um investimento do município, mas a gente tem a solução para os resíduos, principalmente dos recicláveis, para dar a destinação correta. Então, nós temos toda a estrutura montada do projeto, com todos os modelos que são possíveis serem aplicados naquele município, nas escolas, em condomínios, né? Então, nós conseguimos replicar esse projeto nos municípios, sim. Dani, você falou de uma atuação que você teve, de um aprendizado, né, e de uma experiência muito bacana nesse momento de pandemia, que foi fazer todo o movimento para arrecadar, né, as cestas básicas. Mas eu queria saber sobre essa questão, que é uma pergunta recorrente no Mulheres Sustentáveis, que é onde você se abastece, né? A gente sabe que no dia a dia tem muitas questões que são desafiadoras. Tem muito trabalho, às vezes tem algumas derrotas e as vitórias são super comemoradas, mas assim, tem alguns momentos que a gente precisa se conectar. E eu queria saber onde é que você se conecta, né? Onde você se reabastece para estar assim, inteira para encarar os desafios que vão surgindo aí na sua vida. Bom, a minha primeira conexão que me dá força, me dá fé, que não me faz desistir, porque realmente às vezes a gente fica murcha, a gente não tem vontade de fazer nada, então eu tiro muita força em Deus, né? Tem um aplicativo no meu celular que é da Bíblia e que de vez em quando ele dá umas palavras, uns lembretes da palavra de Deus, que é exatamente o que eu estou precisando ler no dia, né? Teve um dia que eu estava muito cabisbaixa e estava dizendo assim: não pare de lutar, porque eu sou o seu Deus e eu sou o seu amigo. E eu falei: pronto, eu tenho o melhor amigo do mundo, vou continuar a lutar. E segundo, e não menos essencial, é a minha família.
eu sou muito grudada aos meus irmãos e eu sou muito grudada aos meus pais. Então, na hora que a gente tá xoxa, a gente corre pro braço do pai, da família, da mãe e a gente se fortalece ali. Então, eu choro, eu desabafo, eu esperneio com os meus pais e ali eles me orientam da melhor forma possível, me dão maior força. É uma coisa assim que hoje eu fico bem assim, tento me rebaixar. O meu inglês não é muito bom, então eu tô trabalhando numa empresa canadense e aí às vezes eu fico assim, não vou arriscar. E eu tô estudando muito para falar muito bem o inglês. E eles me botam para arriscar. Vai lá, fala, se arrisca, paga mico mesmo, mas não deixa de falar. E quando eu falo e me arrisco, eu vejo assim, caramba, eu consegui. É como se você tivesse subido mais um degrauzinho, né? Olha, E, e esse e ponto, eu queria só aproveitar aqui e fazer uma observação que eu acho que é fundamental. Eu tive já 2 vezes assistindo palestras para um programa de liderança feminina da Colômbia, e uma das coisas que as instrutoras falavam na palestra era as mulheres costumam ser mais autocríticas do que os homens. Então, assim, por exemplo, em relação a línguas, a gente sempre tem muita vergonha, acha que não sabe falar direito e tal. E quando você vai para o mundo, você vê quantas pessoas falam, enfim, elas se comunicam, né? Elas acham um jeito de de algum serem jeito. entendidas, exatamente. E, assim, não existe a perfeição, ela é muito da prática. Então eles diziam o seguinte: vai lá, se É, inscreve, não fica achando que você não sabe, porque tem gente que sabe menos que você pode ir. Então essa força é. aqui e esse impulso que seus pais te dão, assim, eu acho de fundamental importância, porque a gente precisa mesmo de um empurrãozinho para entender que a gente precisa se jogar no mundo e o que a gente vai conseguir recolher disso tudo, né, é do fato de a gente se colocar em risco também, né? Quer dizer, está pronta para o que der e vier. E arriscar dá medo, né? Então, se tu achar que tu tá indo muito sozinha dá medo. Então, tendo uma mão ali para segurar é gostoso, é confiante de ter. E eu já paguei muita vergonha assim de falar inglês, viu? Já paguei muito mico, mas saí sorrindo, saí confiante de que eu vou estar 100% um dia para estar muito fluente falando com todo mundo. Não tenho dúvidas disso. A gente está chegando no nosso minutinho final. Dani, eu queria muito agradecer você ter aceitado esse convite. Esse projeto ele está Eu que crescendo. A gente agradeço. está, minha ideia é tornar ele um podcast, deixar disponível aqui a nossa conversa para além desse encontro no Instagram. E aí, quando for ao ar, eu te aviso para você poder espalhar aí para a turma e principalmente para que mais pessoas possam te ouvir falando, uma menina, uma jovem mulher mas assim, porreta e numa família muito, muito, muito incrível. Um dos grandes felicidades de a gente ter vocês aí para compartilhar o mundo. Então, muito obrigada aí por tudo. Olha, eu agradeço muito pelo carinho. É, é um amor assim sensacional. O seu convite foi para mim assim muito legal. Eu gostei muito. Dá um pontinho a mais no nosso valor feminino, né? De conhecimento. E eu agradeço assim muito mesmo. Agradeço a todos que estão aqui, que vão assistir o vídeo. Eu vou espalhar, vou contar para todo mundo porque eu acho que para a gente chegar a salvar o planeta, a gente tem que dar a mão, né? Cada cooperativa, cada catador, cada reciclagem se dá a mão. Você estava falando de um ponto muito importante aqui na nossa despedida, que foi a importância nessa questão da reciclagem, a gente se dar as mãos. Queria que a gente retomasse daí para a gente ir para os nossos momentos finais aqui. Bom, o que eu queria dizer é que nós devemos nos dar as mãos para fazer a mudança acontecer, né? Quando a gente fala no conceito de salvar o planeta, não adianta eu fazer sozinha, você fazer sozinha, todo mundo fazer sozinha. É trabalho de formiguinha, todo mundo tem que se juntar e todo mundo tem que fazer a diferença.
Tem uma historinha que eu gosto muito de citar aqui nos encontros, né? Que é de um menininho que ele tá com uma plantinha, aí vem um adulto e fala assim: mas você acha que você vai mudar o mundo sozinho? Aí ele responde assim: nós não estamos sozinhos, nós estamos espalhados, já começamos a nos reunir. E eu acho que o trabalho que vocês fazem é muito de mobilização. Assim, esse é um tipo de atividade que não pode andar sem a gente também afetar os outros, né? Quer dizer, e trazer as pessoas pelo afeto, pela mobilização, por estar falando de coisas boas, por estar espalhando bem para esse lado da sustentabilidade. Então, assim, é muito bacana e obrigada por você ter participado aí do nosso encontro. Ah, eu agradeço mais uma vez. Peço desculpas pela internet não estar sendo muito boa. Tô vindo até aqui para fora para ver se melhora um pouquinho. E é isso. Muito obrigada por tudo, pelo carinho. Dani, você passou seus contatos, estão aqui na conversa. Esse nosso bate-papo vai ficar disponível no IGTV e depois a gente também vai transformar ele em podcast. Então, em breve vocês terão notícias no nosso Instagram. Quem participou aqui veio pela Dani, né? Para ver o bate-papo, se quiserem me seguir é geisag.rocha e a gente vai se encontrar aí nos próximos episódios que já estão previstos aí da série. Na semana que vem eu vou conversar com a Ana Ast, que trabalha no governo do estado, mas é uma especialista em comércio justo, e a gente vai falar um pouco dessa trajetória dela nessa área. É uma parceira também da Ecovida, né? E eu acho que vamos ter um papo super bacana. Eu espero vocês aqui também. A Ana é o máximo. Tá joia. Um beijo em todos. Tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.